Projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 33, 10 de 2012, que dispõe sobre a nomeação de plenário do Projeto Municipal de Paramirim, Bahia e da Providência. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Paramirim, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais, nos termos do artigo 112, parágrafo 1º, inciso 4 do regimento interno da Casa, e artigo 26, inciso 26 da Lei Orgânica Municipal, e após o funcionário decreto. Artigo 1º. Fica denominado o plenário de legislação de Arlindo de Souza, ex-presidente da Legislatura e vereador do Município da Bahia. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições do contrário. Justificativa. A presente proposição visa contemplar e prestar homenagem póstuma ao ex-vereador e presidente legislativo, o senhor Arlindo de Souza, pelos importantes serviços que ele prestou ao nosso município e à região e as suas funções como legislador, pai de família e um extraordinário ser humano. Pai do atual vereador Tonzinho, o senhor Arlindo exerceu 8 mandatos de vereador, tendo presidido essa casa em 72 de 2003, vindo a falecer em novembro de 1996, quando terminava o último ano de seu 8º mandato. Criou como educandário o professor Luiz Rogério, 92, de Caraíbas, lutou pela sua antecipação, além de ter apresentado diversos projetos de educação de centro para o bem da população ambiente. Resposta assim, analisando determinante da minha iniciativa e contando com o tratamento dos nossos colegas, renova o processo de consideração. Então, sobre a Paramirim, 10 de 2012, Oswaldo dos Anjos Oliveira. Esse decreto também está encaminhado agora para a Comissão de Justiça e Redação para exarar o seu parecer. Não tendo mais nenhuma matéria a ser apresentada nesse plenário, nós vamos para assuntos gerais. Vereador Orlando. Senhor presidente, Teixeira, meu secretário George, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, em primeira parte quero aqui agradecer mais uma vez ao povo de Paramirim que me confiou a minha reeleição, me dando 755 votos para o novo mandato. Então eu gostaria de agradecer. Agradecer também e pedir desculpas se nessa caminhada todos nós, o mesmo pensamento, correndo atrás do seu voto. Se houve algum deslizes, então a gente pede desculpa aos colegas se isso aconteceu, mas o exercício da democracia é que é o mais importante, né? Então, parabenizar o senhor prefeito, doutor Júlio, também por mais uma reeleição, o pessoal aí otorgaram o seu 4º mandato para conduzir os destinos de Paramirim por mais de 4 anos. Então a gente agradece aqui como liderança dessa casa, em nome dos colegas, em nome de toda a Paramirim. E no mais, senhor presidente, e aí dizer dessa tragédia que aconteceu da nossa jovem ainda, a professora Marleide Oliveira. Então, que Paramirim, a gente, ao fechar os olhos de uma campanha, aí já com a tragédia que aconteceu aí na percurso de Caraíbas a Paramirim, e que Paramirim todo está de luto, todo mundo, Paramirim chora dentro dessa jovem. Uma pessoa determinada, uma professora atuante e determinada nos seus trabalhos. Eu quero aqui agradecer pelo empenho que ela fez também com todos nós ali à frente do comitê. Era uma pessoa que preocupava com todos, preocupava para que as coisas acontecessem de uma maneira clara, para que o trabalho fosse eficaz, eficiente. Infelizmente ela não pôde usufruir daquela luta que ela teve ali na frente daquele comitê, mas a gente pede a Deus por ela, que ela descanse em paz, e que dê conforto à sua família, seu filho, que ela deixou aí, ainda pequeno, precisando dos seus cuidados. Mas o nosso Pai Eterno, Ele, como se diz, quando Ele tira daqui, mas Ele dá outro conforto, né? Então, senhor presidente, minhas palavras nesse sentido, e mais uma vez agradecer ao povo de Paramirim por me confiar mais um mandato. Muito obrigado. Vereadora Maria Ramos Viana. Certíssimo presidente João Teixeira Ramos, primeiro secretário de Araújo, segundo Orlando Flor, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistente aqui que faz presente, além, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado nessa caminhada
de 2012 no pleito eleitoral. Firmeza, saúde e tranquilidade para que nós possamos e podemos fazer uma campanha bonita, harmônica e em paz. Quero também agradecer a todo o povo de Paramirim que tem confiado mais uma vez. E estamos aí para dar seguimento aos trabalhos no destino de Paramirim. Quero também somar ao colega Orlando Flor e, se possível, mandar uma moção para a família de Marlene Oliveira, esta jovem que tem tanto demonstrado, principalmente na área da educação, seu belíssimo trabalho. E conosco, naquele comitê na frente, principalmente nesse pleito de 2012, nos deu um trabalho muito significante. A Marlene, que era sempre comigo mesmo, uma conselheira, e que me ajudou muito. Então aqui, juntar aí com o colega aí, mandar uma moção para a família, nessa trajetória que tivemos aí na segunda-feira. Mas confiamos em Deus e que o destino quem traça só Ele mesmo. Só Ele quem sabe o segundo, o minuto, a hora, o dia e o local. Então, fica aí registrado. Muito obrigado. Vereador João de Almeida. Presidente da Conselho Ramos, vereadores que compõem a mesa, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a NEC, assessor doutor Hernandes, eu guardei na minha memória para falar do momento de democracia que nós passamos. Mas já que determinou que o tempo para cada vereador é só 5 minutos, eu prefiro fazer uma homenagem à perda da minha primeira professora e dos perdemos domingo à tarde. Maria Pedro Honorato, quando assumiu a coordenadoria do Mobral em 1973, por indicação do prefeito Zulício Azevedo Bettencourt, encaminhados à lista dos professores do município na época, Dona Maria Pedro da Silva Honorato, entre tantos outros alfabetizadores, como o qual trabalhou por mais de 14 anos no nosso convívio profissional e amizade, forjado no respeito e na dedicação do trabalho. Foi uma gratificação às suas experiências de longos janeiros em sala de aulas, somadas às suas lideranças nas comunidades de Sobradinhos e outras circunvizinhas. Dava ali o prestígio de uma incansável guerreira no fórum da educação na zona rural de Paramirim. Enquanto escrevia essas palavras, relacionava o qual tempo tanto sobre a minha mesa a cópia de um decreto do município datado de 17 de maio de 1950, nomeada interinamente Dona Maria Pedro da Silva, que naquele tempo ainda não tinha o honorável do seu sobrenome para o cargo de auxiliar de ensino referente do quarto para erguer a escola primária da comunidade de Cipó, com direitos dos vencimentos e garantidos pela lei por documentos assinados pelo então prefeito Adolfo Brandão de Magalhães, levados pelos seus
lavrado pelo seu secretário Ulisses Carlos de Brito. Sabemos que, então, a senhora foi uma das primeiras professoras pago pelo município o desempenho suprindo da missão do ensino de levar, ler e escrever com centenas de crianças na recinto de Paramirim, exemplo de Cipó, Sobradinho, Saquinho, Lagoa de Fora, Canhambola e tantos outros comunidades por onde passou. Nessa tarde de domingo de 7 de outubro de 2012, na sua residência na rua Celso Leopoldo Leão, ao lado de seus entantos queridos, Dona Maria, já anoitecida, parte internamente, deixando para trás, sim, um imenso restante de trabalho prestado, talvez sem devido reconhecimento, mas com certeza muitos de seus ex-alunos estão por aí escrevendo no seu caderno, saudando-os e lembrando dela, guardando-os em tributos e memórias. Pelo outro lado, espero de tempo que juntos convivemos, bastantes proveitos para mim. Deixo o meu testemunho de reconhecimento pela sua pessoa e pelo seu trabalho prestados à educação de Paramirim. Espero que as sociedades ao longo saibam reconhecer o seu valor prestados de algumas escolas já existentes e que venham exigir na página onde o seu trabalho e o seu nome seja sinalizado de gratidão. Muito obrigado. Vereador Evandro Carlos. Senhor presidente, meu secretário, segundo secretário, colegas vereadores, funcionários da casa, assistentes presentes, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade, principalmente depois de um pleito, depois de uma luta, depois de uma busca, pelo espaço para representar a sociedade de Paramirim, estarmos aqui todos em paz, com saúde, onde foi um pleito, houve as discussões, houve os questionamentos, mas as pessoas souberam realmente escolher aqueles que eles acharam que poderia dar continuidade ao trabalho político de Paramirim. Aqui nós voltamos todos. A gente gostaria aqui de dar um abraço fraterno ao nosso colega, o Jeová Salvador, que não chegou, mas eu acho que não tem motivo nenhum para baixar a cabeça. Vossa Excelência, que tanto contribuiu para esse legislativo, para a sociedade de Paramirim, para as comunidades que representou, isso é um motivo de muita alegria. Não é fácil chegar onde Vossa Excelência chegou com tantos mandatos. Então eu acho que realmente a vida da gente, muitos momentos a gente ganha, muitos momentos a gente perde, mas Vossa Excelência é um grande vencedor, como pai de família, como avô, que sei que é, e como cidadão paramirense. Fica aqui o meu abraço fraterno, minha homenagem do seu amigo, que um dia também pôde contribuir para que Vossa Excelência estivesse aqui. Então, a gente realmente agradece também as pessoas que tiveram a oportunidade, que acharam que o nosso nome deveria continuar no Legislativo, e assim vamos unir forças. O Legislativo de 2012 a 2016, com o maior número de representantes, com certeza haveremos de fazer também um trabalho grandioso, assim como vai ser a grandeza do Legislativo, com o retorno dos 11 vereadores, a responsabilidade aumenta, e também mais pessoas para estar indicando, para estar cuidando das coisas do nosso município. É essa a nossa esperança, é esse o nosso desejo. Da mesma forma harmônica como nós sempre comportamos nesse legislativo, nesses 4 anos, haveremos também que travar as discussões para que sempre haja o respeito pelas individualidades
mas que todos busquem o bem comum, que é o bem do nosso povo. Então, aqui a gente agradece, a gente deixa votos de pesar realmente a família de Maria Pedro e de Marlene Oliveira, e assim, por coincidência, por ironia do destino, a professora Leila, uma professora formada, advogada também, né? E prestar esta Maria, que prestou relevante serviço, principalmente nos primórdios aí da nossa comunidade, onde a gente não tinha ainda a formação do magistério, a formação, mas que contribuiu muito para a formação do nosso povo, para educar o nosso povo naquela época. E Marlene também, sempre prestando aí o serviço da Secretaria de Educação e, ultimamente, também prestando serviço político, eleitoral ao nosso grupo político. Então a gente espera que Deus possa dar conforto às famílias, né? Uma das palavras que a gente encontra nesse momento é justamente essa, conforto, né? Porque a gente são fatalidades, né? Que chegam e que a gente pede a Deus. A única coisa que a gente pode pedir realmente é a Deus que dê conforto aos familiares e que dê um equilíbrio a Júnior para poder dar a mesma formação que Marlene dá para o seu filho. Então a gente sabe que ele agora vai ter que fazer o papel de pai e mãe, aos avós também, que eu tenho certeza que serão muito importantes na formação daquela criança, e que nós todos também, como cidadãos paraminienses, haveremos de contribuir de alguma forma para ajudar a família a também formar o filho que ela tanto protegia e tanto gostava, tenho certeza disso. Então fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado a todos e também aos colegas aí, parabéns pelas vitórias, pela caminhada toda. Muito obrigado. Os vereadores que compõem a mesa, outros vereadores que compõem esse plenário, assistência principais presentes, funcionários da casa, nós queremos em primeira mão agradecer a Deus que nos trouxe de volta mais uma vez aqui. Poderíamos não estar quanto tantos outros que faziam as suas atividades cotidianas e de uma hora para outra deixou de fazer, ou por enfermidade, ou porque Deus chamou e levou para si, mas nós louvamos a Deus porque aqui estamos. Senhor presidente, nós queremos nesta hora, não nos estender, nós queremos ser bem breve, mesmo pelo tempo, mas não podemos deixar de falar do pleito vivido em Paramirim, do qual não fiz parte, não concorremos à eleição, por decisão própria, assim também como vereador Antônio Marques, que não só assistimos, mas também de alguma maneira contribuímos para que a democracia se expressasse na sua forma maior. Então, foi algo glorioso ver cada um nas suas difusões de ideia, de pensamento, ideologias. É verdade que alguns extrapolam, uns descem, outros sobem, mas a regra é essa, é a democracia, o campo da discussão, para que o melhor, assim, as ideias sejam aproveitadas. Então, nós nos alegramos, podemos ver um pleito assim tão tranquilo. Eu assistia os discursos do outro lado do jardim, parado no meu carro, discurso já depois da vitória. Eu ouvi o vice-prefeito eleito falando que foi uma eleição conturbada e de baixo nível. Sempre existe o baixo nível, mas eu creio que essa eleição ela foi uma eleição diferenciada. Nós podemos ver cada um partir para cima e deixar, e o povo verdadeiramente é quem fez a festa. A gente fala aí, a votação é festa da democracia, é festa do povo, e quem fez a festa mesmo foi o povo, que muitos de maneira espontânea, até desprovido de qualquer intenção pessoal ou material, partiu para tomar posições, e nós nos alegramos por isso. Eu vejo que isso é mais uma forma de crescimento e amadurecimento, vereador Antônio, aqui na sociedade de Paramirim. E sabe, nós não podemos chegar mais adiante, quem sabe daqui a mais 10 anos, 20 anos, e o povo verdadeiramente ir às urnas sem precisar de que determinados porões precisam ser descidos para que o povo vá. Então, eu fico assim satisfeito, feliz de ver como as coisas foram feitas. Houveram mentiras, houveram verdades, houveram ataques, houveram calúnias também, mas se nós olharmos os pleitos anteriores, elas foram até mais acentuadas.
Esta eu creio que foi uma eleição onde o nível foi assim do nosso entendimento, fazemos política como candidato desde 2000, é aquela que mais se a ordem, o respeito e a decência teve. Então, nós ficamos assim felizes, esperamos que isso possa acontecer. Eu quero nessa oportunidade parabenizar o prefeito reeleito, Dr. Júlio, chega com méritos, trabalhos próprios, imaginávamos até que a coisa fosse até mais acentuada. Quero parabenizar o grupo da oposição, que com muita coragem também fez o seu trabalho e conseguiu auferir quase 5.000 votos, uma votação espetacular se nós pensarmos aqui da última eleição de 2000 para cá, ou 96, os recursos empreendidos, as pessoas, os soldados alistados e comprometidos, é um resultado expressivo que aponta um crescimento vertiginoso da oposição, colocando a oposição a continuar, estimulando a continuar na mesma luta, porque o poder, a política, o poder é cíclico, chega um momento que ele muda como mudou há 20 anos atrás. Então, nós queremos assim parabenizá-los, queremos parabenizar os vereadores que aqui retornam como eleitos, enfrentaram o julgamento popular e é o seu trabalho, a sua coragem, a sua determinação, a dedicação falou mais alto. E aqui estamos, novos que virão, esperamos que tenham o mesmo compromisso, a mesma vontade de lutar. E eu fico assim, Jeová, pensando, Vossa Excelência seria o seu 6º mandato. Vossa Excelência, e eu não consigo ver Vossa Excelência aqui fora daqui, no próximo, a partir do dia 1º, eu gostaria de vê-lo aqui. Eu não sei porquê, o meu coração me leva a pensar isso, de que Vossa Excelência possa estar aqui, ainda porque Vossa Excelência é o primeiro suplente. Me leva a pensar isso, eu não sei, é pensamento de coração, e coração não é terra que ninguém vai, não ser Deus e o Espírito Santo. Então nosso coração nos leva a pensar dessa maneira. Mas Vossa Excelência se alegre, ainda que não retorne aqui, Vossa Excelência se alegre, Vossa Excelência tem um trabalho prestado nessa sociedade, no povo de Paramirim. Em contexto, ninguém fala nada, a gente fica aqui enquanto o João lia ali sobre Dona Maria Honorato, que é que imaginava há quase 40 anos, eu, por exemplo, cheguei aqui há 27, que Dona Maria fez parte. Então, pode ter certeza que aquilo que Vossa Excelência fez nessa terra está escrito aí. Vai chegar um momento, quase 4 décadas depois, lembra-se de uma mulher pelos seus feitos. Marlene, que por pouco tempo está aqui, também não é filha desta terra, veio morar, teve um tempo fora, formou, voltou. Hoje se lembra que vai chegar o momento de lembrarmos, os nossos filhos, os nossos netos, lembrarem de Marlene, a sociedade de Paramirim, lembrar de Marlene pelo seu trabalho. Então a gente fica assim imaginando, é motivo de alegria, pelo homem sério, pai dedicado, político, e eu fico assim, Jeová me vem à mente, a gente começa a falar e as ideias vem. O poeta disse um dia: o céu, a praça é do povo como o céu é do condor. Isso, não sei se casual, o que foi. A praça é do povo, assim como o céu é do condor. E o condor voa, ele dá voo rasante, voo baixo, voo alto, devagar, rápido. E ali ele faz a festa, assim como o povo vai para a praça, namora na praça, senta na praça, sorri na praça, brinca na praça. E eu fico pensando, política é para político. E se Vossa Excelência chegou com o 6º, 5 mandatos aqui e pode retornar no 6º, é porque política é para política, assim como o céu é do condor e a praça do povo, assim como os lagos rasantes nas águas, quem sabe, escuras do Rio Negro ou do Rio Solimões, o dourado vai e anda. Da mesma forma que ele nada ali com maestria para chegar no 5º e 6º mandato. Tem que ser bonito, tem que ser bom. Se não for bom, não chega. Então lhe digo, pode ter certeza que a vossa história está escrita nesta terra, neste chão, nesta casa. E nem o tempo apaga. 40 anos nós estamos lembrando de Dona Maria. Não apaga tanto. Vereador Arlindo, nós entramos hoje com um decreto legislativo. O que nós pensamos em falar, e que essa casa se registre, sobre o vereador Arlindo Francisco de Souza, pai do vereador Antônio Marques, é algo até maior. Nós entramos hoje com um decreto onde denomina este local o vereador Arlindo Francisco de Souza. 8 mandatos.
provando que política é para política. Olha que no tempo difícil em que não tinha que fazer por vontade mesmo, por desejo mesmo de servir. E esta casa, eu tenho certeza que ao fazer isso, colocará Paramirim ciente deste grande homem. E eu tenho certeza que vai chegar o momento. Eu creio que algum lugar será estampado: vereador Jeová Salvador Silva Leão, pelos trabalhos prestados. Então, é desta maneira: a sua história ninguém apaga, a sua história de luta, de decência, de seriedade, de compromisso, de querer bem ao povo de Paramirim, querer bem à sua terra, pode ter certeza que ninguém muda. E os demais, temos certeza que estamos aí construindo história. A partir de janeiro não estaremos mais aqui, o vereador Antônio Marques, mas estamos na história de Paramirim. Quem sabe fazer uma outra coisa? Quantos outros, nós lembramos que Dona Maria não estava aqui na Câmara e está sendo lembrada, e tantos outros que serão lembrados. Então, parabéns a todos, continue com a mesma vontade, com a mesma determinação. A política passou, é hora de unir o povo de Paramirim. Se houve racha, se houve uma quebradura aí na sociedade, é papel agora desta casa, é papel do prefeito eleito, fazer com que Paramirim volte a ser unida. Eu fico assim pensando, e deixei de fazer muitas ações nesta casa, até mesmo no papel do vereador, porque eu fui imaginar Paramirim uma família do vereador, Paramirim uma família estendida. Eu que moro aqui há 27 anos, casei com a minha esposa, é filha daqui, e a cada dia eu descubro mais gente de Paramirim que é parente da minha esposa e, por consequência, parente meu. São os amigos que eu tenho que, talvez, para fazer uma atitude de fiscalização, e eu teria que rachar com algumas amizades que eu tenho. Então, um dos fatores que não nos traz nesta casa é isso, porque nós não queremos partir para esse quebramento de amizade e de harmonia. Então, Paramirim é uma grande família. É hora desta Câmara, eleita a partir de agora, empossada a partir de 1º de janeiro, prefeito que tem mais 4 anos para trabalhar pelo povo de Paramirim, unir a cidade em prol dela mesma. Não é em prol de uma facção política, de uma Câmara ou de um prefeito, em prol dela mesma, para o desenvolvimento de Paramirim. Que Deus nos abençoe. Vereador Jeová Salvador. As palavras do vereadores Evandro e Osório, agradecer os elogios que vocês me fizeram. Eu não sei se eu mereço tanto. E fico emocionado devido ao companheirismo que a gente tem aqui, mas para os vereadores que está aqui e vai continuar, e nós ficam fora daqui, mas presente no meu coração. Ao vereador Osório e Antônio Marques também, nós esperar com muito prazer nossos corações presentes e muito cheio de amor. Muito obrigado. Vereador Marques Souza. Senhor presidente, colegas da mesa de hora de Orlando, demais colegas, funcionários, visitantes, em primeiro lugar, agradecer a Deus mais uma sessão e dizer que a democracia cada um fez de maneira que deveria ser feito. Lá em Caraíbas, nós, na segunda-feira, vocês que estiveram lá, os vereadores daqui, George, José Vila Rama, Orlando, Antônio, Antônio Geraldo aí, Evandro, vocês que presenciaram um episódio não muito agradável, eu fico assim a pensar que às vezes nós políticos queremos tomar uma posição e nós erramos, mas eu acho que eu disse ontem em Caraíbas, lá em algum campo, de segunda para cá, minha casa sempre é gente constantemente, e até
conversando comigo a respeito do que aconteceu. E eu fico assim a pensar o seguinte: eu acho que quando você coloca no seu, eu digo no seu lugar porque eu dei a oportunidade lá de Caraíbas entrar no meu lugar, e no final das contas aconteceu o que aconteceu. Você prepara a falta de controle do mesmo. Eu não quero, eu até perdoo os jovens que fez aquela lambança, toda aquela bagunça, mas aí falta de controle do candidato. Eu acho que a política, quando se ganha, tem que comemorar, mas comemorar de forma bonita, não é? De forma respeitosa. Eu disse lá assim, está um tanto quanto nervoso, mas porque, rapaz, vocês sabem o quanto eu tenho feito por Caraíbas, o quanto eu tenho cobrado aqui nessa casa por Caraíbas que quando eu iniciei o mandato aqui do governo de Zé Leão, Caraíbas era do Osório, tinha calçamento, Caraíbas não tinha mercado, Caraíbas não tinha, só tinha apenas o primário, Caraíbas não tinha posto de saúde funcionando precariamente, né? E Caraíbas hoje, você observa a diferença que é daquela época de hoje. Foi Toizinho que fez? Rapaz, acho que não, mas eu cobrei muito. Na educação, por exemplo, eu fiz a minha parte. Meu pai criou o colégio, naquela época, levou o nome de Educandário CNC, professor Luiz Rogério, uma dificuldade tamanha para criar. Em 75 ele começou com o prefeito aqui, Polícia de Bittencourt, e seu Luiz falava: Arlindo, agora não é o momento, se você querer um colégio de Caraíbas, tacar para o colégio Paramirim. E aí meu pai aguentou. Quando foi em 81, ele conseguiu, através de um deputado, Roque Arba, eu lhe ajudo, criar aqui em Caraíbas um colégio da SENEC, colégio mantido pela comunidade, e aí deu certo, Osório. E eu tinha me formado aqui do Colégio Paramirim em 81, e dei uma força meu pai para criar, fui a Salvador, eu, Dona Maria, que assumiu como diretor na época, e nós criamos aquela escola com uma dificuldade tamanha, cobrando naquela época, acho que era 50 centavos de mensalidade, e foi. Depois eu vi que a coisa estava capengando, já no governo de Valdir Pires, eu corri para Salvador, entrei na sala de Maria Augusta, secretária de Educação da época, mesmo sem marcar uma audiência, ela me recebeu, e falei do sofrimento de Caraíbas, falei da pobreza de Caraíbas, e não levou nem 2 meses, vereador Antônio, que aquela escola estava estadualizada com o nome do vereador Arlindo. Escola de primeiro grau, vereador Arlindo Francisco de Souza, autorizada da primeira série, até a 8ª série, que hoje é 9º ano, e era oficial. Não sei se um mês depois, fiquei como diretor e foi nomeado naquela lei CAIS, como diretor do Colégio Caraíbas. E fiquei lá, fiquei com uns 5 ou 6 anos como diretor. Depois, criamos lá em Caraíbas o 2º grau, também correndo atrás. Isso porque eu sabia do sofrimento do alunado daquela região, não só de Caraíbas, mas do Curral Velho, de Pau de Colher, da Serra, saía de seus lares 5 horas da manhã para vir para aqui, para Paramirim, passear às 7 horas. E aí eu conversei com o Dr. Júlio, falou: não tem que ser uma extensão, não pode criar um colégio, pode criar 2 colégios, 2º grau. Cara, tem Paramirim, não pode criar 2 dentro do município. Qual é a forma, qual é a saída? É uma extensão. Onde buscar? Macaúbas. Fui a Macaúbas com o Carlos Alberto, que era da educação da época, com Ana, que era coordenadora do Estado, e lá em Macaúbas a mulher de Amelinha que coordenava tudo. E na hora que nós sentamos na sala para discutir o assunto,
ela não permitiu que nem Casalberto nem Ana participasse da conversa. A conversa só com o vereador, que eu quero saber o porquê de criar lá essa escola, essa extensão, uma vez que para mim que o colégio é bom. Então, expliquei, expus o motivo para a coordenadora, falei do sofrimento do alunado, falei da pobreza, e aí nós conseguimos criar também a extensão segundo grau de Caraíbas, que hoje funciona o matutino, depois Nélia conseguiu criar noturno. Então, a educação também avançou. Depois o prefeito colocou naquela terra, ainda esse ano, o cursinho pré-vestibular, mas é evidente que tudo, uma coisa puxando a outra. Então eu acho que foi muito serviço prestado, e aí você presenciar um grupinho, vereador Evandro, um grupinho descompromissado, quando eu peguei no microfone para falar, vereador Osório, Deus que vai. Aí eu falei, moço, aí eu fui do outro mundo e voltei. Diante de tudo que eu fiz por aquela terra e pelo candidato eleito. Aí eu nem falar nada do que tinha falado, mas terminei falando. Não sei se me excedi, mas às vezes a gente realmente passa do limite, porque eu disse lá que a gente é de carne e osso. E eu não sou Jesus Cristo. Mas a coisa é assim mesmo. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para parabenizar os colegas. Eu torcia e achava que todos desta casa que participaram da eleição retornavam. Quase que eu acerto. Só Jeová, e por poucos votos, né, Jeová? Jeová aí, Tancredo aí, não retorna, mas ficou na primeira suplência por 10 votos. Jeová que também vai fazer falta e prestou grande serviço, né, ao município de Paramirim. Agora eu acho o seguinte: o resultado da eleição prova, concretiza o que nós fizemos aqui nesta casa e em prol do nosso município. Deixa concreto. Sociedade Paramiriense manda para cá praticamente 100%. Apenas Jeová por 10 votos. Né, vereador Osório? Por 10 votos. Eu tenho certeza, se ele tivesse lá concorrendo, vereador Osório, com certeza, estaremos tudo aqui de volta. Estaremos todos aqui, todos. Talvez até Jeová também. Então, isso é o trabalho da Câmara de Paramirim, a responsabilidade. Não é? Então, eu quero aqui torcer para que a nova Câmara que vai aqui tomar posse a partir do mês de janeiro, que siga, né, esse mesmo ritmo de trabalho. Com certeza, assim dá certo. Eu quero aqui também deixar a voto pesar para a família Zé Carapina, 90 anos, né, pai do candidato eleito Arquimbó. Deixar a voto pesar também a família de Marleide, essa jovem determinada e por obra do destino aí, uma fatalidade, no domingo, na segunda-feira à tarde, perdeu sua vida. Também aí a professora, né, Maria Lorato, prestou serviço ao longo dos anos aí. Eu acho que a vida é assim. Que Deus ilumine cada um de nós. Muito obrigado. Vereador Jorge Luiz. Senhor presidente, colegas vereadores, ficar por grupo, a gente não tem quase mais nada a falar, porque o vereador já falaram tudo. Funcionário desta casa, assistentes mais presentes, Arlete e Jacida, vamos. É uma satisfação estar aqui e realmente agradecer primeiro a Deus por estar nesse momento, nesta casa legislativa, onde realmente é a casa do povo. Queria agradecer aqui também, mais uma vez, ao povo Paramirim, que de uma maneira assim, pela democracia, foram às urnas e fizeram as suas vontades. E uma parte dessa sociedade me trouxe aqui mais uma vez para vencer o 4º mandato. Queria dizer aos senhores vereadores aí que não concorreram às eleições, Antônio Marcos Souza e Osório Oliveira, que essa casa perdeu muito. Espero que com os novos representantes que vão chegar nesta casa, que façam pelo menos um pouco do que vocês fizeram. O vereador Jeová também testado, aprovado por 5 mandatos. Não é fácil. Quem sabe disso que concorre às eleições.
para chegar ali sem contato. Às vezes a gente entristece, às vezes a gente alegra. Mas eu vou falar para vocês aqui agora que tem candidatos, a gente igual o Antônio Marcos Sorriso, tem que perdoar. Mas nas outras eleições teve candidato novato que chegou para o povo de Paramirim e pedindo voto. Tentou degredir nossa imagem. Não voto nos vereadores velhos não, porque não fizeram nada. Mas isso, senhor presidente, está provado nas urnas que o povo quiser nós novamente. E quem sabe do nosso trabalho somos nós mesmos. Porque o vereador Osório, que não concorreu às eleições, o Marcos Sorriso não concorreu às eleições, sabe do trabalho desta casa. Eu também fui candidato, como todos nós aqui, fui candidato pela primeira vez. João Almeida hoje já é velho na casa, porque posso mandar, João Almeida já é velho. Então o candidato que vai assumir aqui pela primeira vez, ele precisa também pensar que ele vai ficar velho nessa casa. E será se o amanhã ele vai aceitar que as pessoas, que ele vai falar mal dele nesse sentido, que ele deveria vir nos anais da casa, disputar os anais da casa, para saber o que cada um vereador que essa casa fez. Mas eu acho que nós temos que perdoar realmente, porque Deus, com a sua sabedoria, falou: perdoa não só 7, mas 7 vezes, 70 vezes. E assim a gente tem que fazer, porque talvez ele não sabe o que está falando. Porque ganhar a eleição, a gente tem que ganhar com o trabalho, ganhar com a democracia do povo, e o povo e as urnas. E aqui parabenizar também o senhor prefeito pela sua reeleição, parabenizar também a oposição pela coragem, pela votação também grande que teve na nossa terra. E eu acho que em toda a sociedade, todas as facções, tem que ter realmente oposição. Que a oposição precisa existir para que a correção das coisas sejam feitas com afinidade. Então eu queria aqui, nesse momento, dizer aos senhores que essa casa tem feito muito para Paramirim, e com certeza, no próximo mandato, peço a colaboração dos vereadores que não concorreram às eleições, o vereador Jobá que não foi eleito, mas que tragam para nós também as preocupações do povo, para a gente entrar nessa casa aqui e reforçar cada vez mais. Queria aqui, pela fatalidade realmente que teve nesses dias, quando nós perdemos uma baluarte que trabalhou no comitê, como diz o Orlando Floco e vários outros vereadores, Marlene realmente aquela pessoa que fez assim um trabalho excelente para a menina, educação, trabalhou no comitê de nossa coligação, mas que Deus levou. Também, João Almeida, você trouxe uma homenagem aqui a uma pessoa como Maria Honorária, é importante, e também o Zé Carapino. Queria deixar aqui também um voto pesado de estar com vocês, dessas famílias aí lutadas, e só Deus para dar o conforto a cada uma dessas famílias. Mas, Osório, a política está no sangue. Tenho certeza que Vossa Excelência, como Antônio Marcos de Souza, não concorreram às eleições, mas tenho certeza que ficar fora da política vocês vão ficar. E com certeza, você também foi candidato pela primeira vez como eu, e nós às vezes cometemos alguns erros, e eu realmente cometi alguns erros, mas eu sou franco e já falei isso várias vezes, daqueles erros que eu cometi, a gente tem que ter essa humildade. Mas a gente teve experiência, a gente aprendeu muito, e com certeza, com você, eu tenho certeza que muitos vereadores já aprendeu muito. Então eu acho que a experiência que a gente vai tendo a cada ano nos ensina. Espero que vocês, confiantes como são de nós aqui nessa casa, que trabalhamos juntos, tivemos alguma divergência que é normal no parlamento. E como o vereador Orlando Flor disse, eu também queria pedir talvez desculpas se eu extrapolei algumas colocações em algum momento, com algum dos colegas, mas isso faz parte da democracia. E o homem tem que ter a consciência de quando errar, ele saber fazer e pedir o perdão. Mas você, Osório, tem que realmente ter forças, porque você colaborou muito também com esse município e colabora com os demais vereadores. E peço a força de vocês para nos ajudar
de 2013 a 2016, a fazer o melhor o município de Paranimbi. E até a próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a todos os senhores vereadores, participantes dessa sessão, pelas suas falas, pela forma democrática como essa casa mais uma vez apresenta os seus trabalhos. Eu gostaria aqui também nesse momento, já que fui votado para continuar no meu mandato, agradecer de coração as pessoas que votaram, acreditaram mais uma vez no meu nome, no meu trabalho. Quero agradecer em especial ao ex-vereador Lebrando Gustavo Pereira e a sua família, que entrou de cabeça comigo nessa caminhada. Algumas outras famílias ilustres daquela região de Caraíba e de Caraíbas e de outras localidades, pessoas assim que também de uma forma democrática, limpa e tranquila nos ajudou a fazer esse pleito. Não fizemos agressões, não atingimos a quem quer que seja, buscamos apenas o nosso trabalho de forma democrática, como todos fizeram. Se porventura algo diferenciado aconteceu, falando do nosso trabalho, se tivemos algum deslize, também quero aqui me desculpar com algumas pessoas, com aqueles que acharam prejudicado pela minha forma, pelo meu jeito ou pela a minha equipe de trabalho. A política ela é acirrada, mas a nossa intenção é de continuar com harmonia, com união, para que o nosso povo venha a ganhar. Eu quero aqui dizer ao vereador Jeová Salvador, até um parceiro, um companheiro, começou junto comigo essa caminhada, que ele é uma pessoa de poucas letras, mas de muita sabedoria, João, de muita sabedoria. A gente até está acostumado a dizer que você é aquele mineiro, aquele que está eficaz, é como aquela raça que veio para o Brasil na época e que cresceu e que aqui se desenvolveu, o japonês, o estilo do japonês de trabalhar sem expressar grandeza, sem expressar fantasias, mas que também tem o seu feito aí que a gente conhece, muita família e muita gente nesse município dependente da sua ação, do seu jeito. Falo isso como testemunho, porque estou há mais de 30 anos no hospital e na saúde o senhor realmente fez um grande trabalho. Quando faltava alguma assistência, nos carros para transporte de pacientes, o senhor estava sempre lá com as famílias. Na sua casa, sei que foi uma casa muito tempo de portas abertas. Tenho tido contato com a esposa de Vossa Excelência e ela realmente era uma mãe. Muitos casamentos, muitos batizados, muitas coisas. Eu acho que os afiliados que o senhor tem diz tudo da forma como o senhor realmente abraçou essa causa e abraça essa causa. E sei que não vai parar por aí, porque o povo não deixa. Embora num pleito desse com uma diferença mínima, o senhor não retorna conosco, mas está comprovado o trabalho dessa casa, está comprovada a sua participação, e chegar a 5 mandatos não é fácil não. Tem os vereadores aqui que estão a terceiro, quarto, eles já sabem mais ou menos o cansaço e a dificuldade e a forma como é concorrer uma eleição. Então nós lhe daremos aqui sempre parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Essa casa lhe deve muito, essa presidência que aqui está, o senhor ajudou a construir, a fazer o sucesso de todo o legislativo. Está aí o resultado. O resultado da Casa Legislativa, como disse o vereador Toimar, quase 100%. Então, a unanimidade da votação, retornando assim os vereadores, que muitos bateram, disseram que os vereadores velhos, que já não prestavam mais para nada, alguns ameaçavam certas questões. Mas eu dizia que essa Câmara nossa, ela além de ser atuante, ela é atualizada, porque nós buscamos os mais modernos meios de comunicação para botar aqui, para que o povo pudesse conhecer o trabalho de cada um dos seus representantes. Dessa forma também, quero aqui parabenizar pela vitória do prefeito mais uma vez. Foi uma eleição que realmente ele também não usou da força da máquina para coibir, para pressionar. Foi uma eleição que ficou até certo meio quase sem movimentação.
Ficou todo mundo livre para fazer o processo da democracia. Embora as pessoas acham que a vitória foi pequena, mas não é. Um prefeito retornar pela 4ª vez, quase consecutiva, a uma cidade onde o nível cultural da cidade é altíssimo. Paramirim hoje é uma cidade invejada pela região pelo seu número de profissionais liberais, pessoas que realmente têm assim, o seu conhecimento universitário. Não é fácil um gestor estar voltando pela 4ª vez. Então é um gestor realmente que tem feito e que realmente mostrou a sua força e a sua dedicação pelo povo do nosso município. Quero parabenizar a forma democrática, como foi assim produzido esse processo. E dentro da nossa fala, desse dia a dia, dos ocorridos, nós queremos também aqui registrar a foto de pesar, solidarizar com as famílias que teve essas perdas e dizer que nós só podemos pedir a Deus a cada dia que nos dê mais força, mais união, para que possamos levar também a essa família assim uma palavra de consolo, de conforto, porque realmente não é fácil. Cada perda, aquele que perdeu é que sabe o tamanho da dor. E essa casa é solidária com todos, essa presidência, com essa mesa que é nesse plenário, nunca deixou aqui de notificar esses ocorridos. Quero aqui registrar o voto de pesar ao senhor José Rodrigues, conhecido como José Carapina de Caraíbas, que tem uma vida realmente de cidadão. Eu sou filho eleito e a parte emocional grande, eu acho que pela aquela luta que aquele candidato veio desempenhando e dessa vez chegou, eles tiveram realmente a honra de saber, de ver e dessa forma também a alegria de ser eleito, mas a tristeza de perder o seu pai. Então Deus faz sempre uma coisa assim, balanceada com a outra, para que nós, seres humanos, não ficamos mergulhados na vaidade de achar que somos tudo. Darei a Jeová Senador uma parte, viu, para que ele possa. Eu queria agradecer também as palavras do vereador João Teixeira, companheiro bom, e nós continuamos aqui há 20 anos. Agradeço pela sua conduta e conduzi por vários contatos de presidente dessa Câmara, tratando todos nós com igualdade. Por isso, vereador, por isso aos outros companheiros, eu fiquei fora da Câmara, mas estou presente aqui na Câmara de Vereadores e meu coração. O vereador Antônio Marques Souza também merece muitos elogios, porque companheiro que bom e demonstrou muita amizade com nós todos aqui nessa Câmara de Vereador e fora também depois da saída dele. Muito obrigado e quero outra oportunidade. Agradeço ao vereador João, e ele sabe que ele tem aqui a gratidão dessa casa. Realmente é um trabalho de longas datas, 20 anos de prestação de serviço ao povo, não é realmente um feito pequeno. Então, dessa forma, eu aqui quero agradecer a todos. Quero, lá na região de Caraíba, solidarizar com o vereador Antônio Marques Souza. Estive no palanque, presenciei realmente um ato infantil e maldoso até, por que não dizer, e falta de reconhecimento. E quando realmente o senhor prefeito fez o pronunciamento e fez os elogios do São Antônio Marques, a sua família para Caraíbas é o começo de tudo. E tudo que tem lá, praticamente tem o dedo da sua família, tem o dedo do seu desempenho. Até durante o nosso pleito eleitoral, o senhor aqui ingressou com muitas e muitas indicações, com muitos pedidos para encerrar o seu mandato com chave de ouro, com preocupações para aquela região toda. Então, por uma pequena maioria, como o senhor realmente disse, é preciso perdoar. Perdoe aqueles que são tão pequenos, porque os grandes estão todos
lhe vendo lá em cima como uma pessoa de respeito, de prestígio e preocupado com a situação da comunidade caraíba. Eu quero ser solidário a Vossa Excelência também nessa situação. E quero também aqui registrar a foto de pesar a família de Dona Maria Pedro Honorato. Tenho conhecimento em muitas festas quando jovem, visitei muito a casa de Dona Maria Pedro Honorato. Tenho muitas amizades com seus filhos, netos, assim, seus parentes, familiares. É uma figura realmente muito acolhedora, era a casa de Dona Maria, e as figuras dali, realmente pessoas boas de se conviver. E essa perda nos faz também sentir tristeza, não, saudades muitas. Quero falar aqui de Marlene, uma figura ímpar nesse trabalho dessa campanha, porque Marlene nos atendeu no comitê com carinho, com sorriso. As divergências que via ali para ela não existia. Entrava sempre no meio com um sorriso, com a boa vontade, não dava seguimento que era ruim, dava seguimento apenas que era bom, para engrandecer mais ainda o nosso trabalho e a nossa luta ali dentro. Na Secretaria de Educação era inovadora, tinha facilidades de criar, tinha facilidades de atender, tinha o sorriso e o carinho para com todos que chegava naquela repartição. O bom da vida é ter a consciência do dever cumprido. E eu acho que Marlene fez o seu papel. Marlene viveu até o dia que Deus quis, mas viveu bem, viveu com harmonia, com amizade, com felicidade, porque Marlene transmitia no seu sorriso essa paz, essa tranquilidade que nos fazia também feliz em falar com ela. Dentro desse raciocínio, dessas perdas, dessas duas professoras, eu quero aqui homenagear todos os professores do Brasil, do mundo, principalmente da nossa Paramirim, pelo seu dia que será na segunda-feira, no dia 15, que realmente é um mês em que perdemos essas duas educadoras, essas pessoas, que essa casa homenageia a todos dentro do seu funcionamento, dentro do seu dia a dia, e que essa casa registre também, porque pedimos a Deus que dê a eles mais. Os que partiram, Deus deu consolo, e aqueles que ficam, que dê mais paciência, inteligência e mais empenho para que os nossos jovens sejam formados cidadãos de bem, para que a nossa cidade continue crescendo e evoluindo no mais alto grau de democracia e de sabedoria. É dessa forma que essa casa aqui encerra a nossa sessão, fazendo aqui um minuto de silêncio para homenagear essas famílias que perderam e ficamos de luto com elas. Então agora eu quero que todos se levantem por gentileza para que possamos fazer um minuto de silêncio por realmente essas perdas que nos abalou muito.